ditos populares que a grande maioria já ouviu falar, mas que não sabe, mas às vezes não sabe o que eles querem dizer. Nós pesquisamos e levamos o significado até você. Nesse programa nós vamos falar sobre o termo, a expressão meia tigela. Você já deve ter ouvido ou falado para alguém, de alguém ou de alguma coisa. Isso é algo de meia tigela, ou alguém de meia tigela, profissional de meia tigela, naquela expressão de desdém. Muito bem, mas o que quer dizer meia tigela? Acontece o seguinte, essa expressão meia tigela remonta do Império Português. Sim, do Império Português. Eles dividiam as classes trabalhadoras, entenda-se, os trabalhadores do Império, os soldados, os criados, empregados do Império. Então, eles serviam a comida em tigelas. Quem tinha o grau mais elevado comia numa tigela inteira. Quem tinha o grau mais baixo comia em meia tigela, uma tigela menor, meia tigela. E daí veio então essa expressão de meia tigela para dar a conotação, o sentido de ele é inferior, ele é subalterno, ele é menos elevado, insignificante, de menos importância, e esses significados que foram agregando ao termo. Mas o termo se refere a isso. Quando iam comer, eles iam comer, os mais elevados, mais importantes, comiam numa tigela inteira e os menos importantes comiam meia tigela, numa cumbuca, metade da maior era uma meia tigela, e daí veio a insignificância do termo meia tigela. Interessante é lembrar que, e a partir disso é uma crença, e crença eu costumo dizer que ela é abstrata, ou você a tem, ou você não a tem, ou você crê ou não crê. Mas o termo meia tigela, ele é simbólico, inclusive na religiosidade universal. Na religiosidade universal, porque proveniente do Império Português, e daí, começou-se a dividir as classes assim, nós temos a figura a figura, inclusive pintada por Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, onde o Santo Graal, ele não é um cálice, ele é uma cumbuquinha de barro, uma tigelinha de barro. Então veja você que o fato da meia tigela, por um lado ter essa conotação de insignificância, por outro lado, ela foi reparada num contexto, não é histórico, mas é um contexto religioso, pintado por Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, onde seria um potinho, vamos chamar assim, um potinho, uma tigelinha, que daria 1/3, 1/4 de uma tigela, de uma meia tigela. Então, de um lado nós temos a expressão meia tigela, que vem disso que eu falei para vocês. E de um outro lado, num contexto mais religioso, o maior de todos os acontecimentos,
o maior de todos os homens que já existiu na Terra, falando na questão da crença, o Rei dos Reis, o maior milagre da humanidade, que foi a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo, que instituiu a era cristã, ela tinha 1/3 de uma tigela. O que deixou, então, os mais estudiosos desse termo, meia tigela, atônitos. Porque meia tigela era uma coisa que não tinha importância. E 1/3, 1/4 dessa tigela foi aquilo que vivificou o mundo todo numa crença religiosa. Ou seja, não importa o tamanho, a importância é a essência. É aquilo que você tem para oferecer. Com certeza eu já ouvi, muitas vezes você já ouviu, nós somos pessoas de meia tigela. Somos. Eu sou de meia tigela, sim. Mas não se esqueça que são nos menores frascos que vêm os mais caros perfumes. Nós devemos pensar sempre isso. Não julgar os outros, não taxar os outros como meia tigela. Não, porque nos menores frascos vêm os mais caros perfumes. E enquanto ninguém tiver a capacidade de fazer o que nós fazemos, de estar nesse lugar onde nós estamos, sendo de meia tigela ou não, nós somos mais do que muita gente. E devemos respeitar as pessoas como tal. Esse, então, é o termo meia tigela que eu acabei de explicar para você. E se você gosta desse tipo de matéria, desses ditos populares, conhece algum e quer saber qual o significado, se de repente você não souber, mande um e-mail para a gente, nesse e-mail que está aí, aparecendo na sua tela. Deixa o seu joinha, ativa o seu sininho para continuar recebendo nossos vídeos e compartilhe isso com os amigos. Sim, talvez eles saibam de algum dito popular que não tenham conhecimento do significado e gostariam de saber. E nós vamos então explicá-los a vocês, porque nós não somos de meia tigela. É isso e até o próximo programa Coisas das Antigas. Até lá!